Faz hoje uma semana que começaram a surgir notícias da tão esperada contraofensiva da Ucrânia. Já há muito se falava do treino de militares ucranianos junto de países da NATO, do envio de cada vez mais material de combate e até do envio de caças F-16, algo que ainda está por concretizar, mas que é hoje muito mais provável do que era há 3 meses. Tudo isto foi feito para que, chegada a primavera, o exército de Kiev pudesse recuperar algumas das terras que a Rússia conquistou neste ano e meio que a guerra já leva. Essa operação já está a decorrer, mas não com toda a força que poderá vir a adquirir nas próximas semanas. Eu sou a Ana França, jornalista de temas internacionais do Expresso, e este é mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast semanal da nossa secção. A sonoplastia é de Salomé Rita. Os sons sibilantes que ouvimos no início deste episódio fazem parte de um vídeo lançado no início da semana passada pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, onde se vêem vários soldados com o dedo indicador à frente dos lábios a pedir silêncio. É uma campanha que tem como objetivo reduzir o fluxo de informação sobre os planos para esta contraofensiva. Uma coisa impossível nos dias que correm, quando os próprios soldados fazem stories no Instagram e publicam no TikTok quase diariamente. Para avaliar o progresso de mais uma tentativa da Ucrânia em recuperar o seu próprio território, hoje vamos falar com 2 especialistas. Primeiro, com Bruno Cardoso Reis, coordenador do doutoramento em História e Defesa Militar do ISCTE e da Academia Militar, e na segunda parte com o Major-General Arnaud Moreira, especialista em Estratégia Militar e diretor de Comunicações e Sistemas de Informação do Exército entre 2013 e 2016. Uma nota para avisar os nossos ouvintes que as entrevistas foram feitas separadamente por incompatibilidade de agendas. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Bruno, olá, obrigada por ter aceitado o convite. Começo já por perguntar se podemos dizer que realmente há uma contraofensiva em clara marcha ou ainda estamos naquela fase das atividades de tentar perceber o que é que se passa do lado russo. Em que fase é que estamos? Olá e obrigado pelo convite. Eu penso que estamos na fase inicial da ofensiva e é normal que os ucranianos tenham agora uma especial preocupação com o que se chama aqui no linguajar mais dos estudos estratégicos enfim, das operações militares, a segurança operacional, no fundo, manter um pouco o segredo sobre o momento exato em que vão fazer os grandes avanços. E até, aliás, é possível e é lógico que, se eles estiverem a fazer as coisas bem, eles próprios não saibam exatamente, ou seja, não tenham aqui uma pré-definição muito rígida de quando e onde, ou seja, podem estar precisamente nesta fase a fazer, e estão certamente a fazer já, ataques preparatórios, no fundo, utilizando a artilharia, utilizando ataques com os HIMARS, para, por exemplo, destruir centros de comando, refinarias, enfim, no fundo toda a estrutura logística de apoio das forças russas. Estão também claramente a fazer ataques exploratórios e também diversionários, ou seja, no fundo, a procurar distrair a atenção, desviar a atenção da Rússia, por exemplo, estes ataques que nem são feitos por forças regulares ucranianas, mas por milícias russas pró-ucranianas, anti-Putin, em zonas da fronteira da Rússia, em cidades da fronteira da Rússia, em torno de Belgorod, também são muito importantes para desviar tropas russas para aí, para as desviar da frente, para eventualmente evitar que certas reservas que possam existir estejam à espera do ataque ucraniano, que sejam desviados para aí. Portanto, tudo isso me parece estar claramente a acontecer. Parece-me que é possível que estejamos a assistir a um acelerar disso, ou seja, estejamos a assistir a um intensificar desses ataques exploratórios e preparatórios e diversionários e, portanto, pode acontecer, inclusive, que a certa altura um desses ataques exploratórios dê conta de uma fragilidade na defesa russa e então os ucranianos decidam explorar essa brecha ou essa possibilidade de uma brecha e, portanto, que acabe por se tornar, um desses ataques exploratórios acaba até por se tornar num dos ataques principais, mas ainda não estamos também nessa fase, digamos, de um ataque principal claramente identificado e definido.
e é normal que isso demore algum tempo também a perceber-se. Esta questão da explosão da barragem no sul da Ucrânia pode modificar os planos que existiam previamente? Ou seja, atacar pelo sul era uma possibilidade antes do que aconteceu, na terça-feira passada, ou o sul seria sempre muito difícil e provavelmente o foco seria sempre o Donbass? Bem, o problema ucraniano é que eles têm, por um lado, têm algum condicionamento calendário, há aqui grandes expectativas internas e externas, e o problema fundamental também é que os russos tiveram bastantes meses para preparar as suas defesas. E, portanto, é normal que as zonas onde seria mais lógico haver grandes ofensivas ucranianas, um esforço mais concentrado, por exemplo, no fundo aquela zona de Zaporígia, onde no fundo o território sul e o território do leste se encontram, formando uma espécie de um L. Portanto, se aí de facto houvesse um ataque ucraniano, seria possível dividir a frente russa em dois, avançar rapidamente em direção, por exemplo, a Mariupol e ao Mar de Azov, e portanto, no fundo, cortar aquela ponte terrestre que a Rússia construiu com esta invasão desde fevereiro do ano passado. Mas obviamente os russos aí têm reforçado muito as suas defesas e portanto temos até, enfim, dados até visuais de linhas defensivas com 2 e 3 linhas defensivas. E são trincheiras, etc. E essas coisas? Trincheiras, exatamente, portanto obstáculos anticarro, campos de minas, etc. Portanto tudo isso, obviamente, por muito incompetente que seja uma tropa, se está em posições defensivas, à partida tem uma vantagem em relação a quem está a atacar, a quem tem de ir em campo aberto, tentar avançar, romper essas defesas. Mas se portanto, essas coisas... Sim, desculpa. O grande problema ucraniano é que, à partida, o que eles deviam procurar era flanquear essas defesas. Quer dizer, é a história, por exemplo, da derrota francesa na Segunda Guerra Mundial, em maio de 1940. Eles tinham construído uma enorme linha defensiva, a chamada linha Maginot, com todo o tipo de defesas preparadas. Os alemães passaram por uma zona onde não era suposto passarem, a Floresta das Ardenas, contornaram todas essas defesas. De repente essas defesas eram completamente inúteis e inclusive essas forças francesas estavam em risco de ser empurradas para essas defesas, cercadas. Pois, claro. E portanto, no fundo era isso que os ucranianos iam fazer e por isso é que o sul era tão importante. Havia sempre o problema do rio e portanto implicaria sempre algum tipo de operação anfíbia, o que é sempre um risco. Aliás, já vimos os russos a tentar fazer isso e a falharem miseravelmente na fase inicial da campanha, mas é realmente uma operação sempre mais difícil. Agora, com um rio que aumentou imenso de caudal, portanto se transformou num enorme lago, em que há muitas zonas alagadas que não estão mapeadas, porque não se sabe exatamente até onde é que a inundação vai, qual é a profundidade exata da água. Portanto, tudo isso dificulta bastante mais uma operação anfíbia e depois ainda outra coisa, que é sustentar essas forças, ou seja, a ideia é não só obviamente que as forças atravessem o rio e ataquem forças russas, depois elas têm de continuar a ser abastecidas, apoiadas, e portanto tudo isso com um rio nestas condições, transformado num lago, digamos, que não se conhece exatamente os seus limites, a sua profundidade, etc., torna as coisas muito mais difíceis realmente para a Ucrânia. Não quer dizer que seja impossível, não quer dizer que a Ucrânia não possa fazer a mesma operações anfíbias, mas à partida complica bastante as coisas para a Ucrânia. Eu acho que isto pode ser também uma visão um bocadinho eurocêntrica e de quem está, nós aqui deste lado já acho que não agimos na comunicação social e também a própria NATO e toda a Europa não agimos com o mesmo grau de preocupação que nesta guerra que tínhamos demonstrado em 2014 que foi nenhum, não é? Portanto, neste momento estamos obviamente a investir num grau muito diferente daquele que investimos em 2014 na anexação da Crimeia e de partes do Donbass. Ou seja, isto para perguntar se para o Ocidente, mesmo que a Ucrânia consiga reconquistar um território considerável, não é? Nos metros quadrados, uns quilómetros quadrados consideráveis no Donbass, se não será sempre apenas uma meia vitória comparando com o Sul, ou seja, o que nós achamos que é a Ucrânia, Mariupol, Melitopol, por ali, não é? É talvez muito mais significativo, falou-se muito mais da perda dessas cidades do que do Donbass que infelizmente, acho eu, acabamos por considerar um pouco que toda a gente que era para a Ucrânia já saiu e que aquilo há 10 anos que há aquela guerra e tal. Portanto, será que se a Ucrânia se focar no Donbass,
o Ocidente ainda vai considerar que é uma vitória? Ou é mesmo preciso Mariupol e por aí? Bem, eu acho que a questão fundamental é exatamente essa, que é o que é que se define aqui como vitória. Nós tendemos a achar que uma vitória na guerra é uma coisa bastante evidente, mas a verdade é que desde 1945 tem sido tudo menos evidente. É muito difícil derrotar completamente um adversário, é muito difícil, até porque há armamento nuclear, por exemplo, no caso de vários desses Estados, e é também aqui, evidentemente, o caso da Rússia. Agora, há aí aspectos que são relevantes. Por exemplo, é verdade que, embora em termos formais, em termos legais, em termos daquilo que diz a Ucrânia e dizem os seus aliados ocidentais, o território perdido em 2014 e o território perdido desde fevereiro de 2022 seja a mesma coisa, ou seja, é território que formalmente é da Ucrânia, que a Rússia reconheceu que era da Ucrânia em 91, que garantiu em 94 no memorando de Budapeste, em troca do armamento nuclear ucraniano, portanto não deve ser ocupado pela Rússia, mas é verdade que apesar de tudo, no fundo, houve ali uma série de anos em que a Rússia ocupou aquele território e, portanto, há uma expectativa maior de recuperação do território perdido no último ano. Isso não é necessariamente assim, inclusive em termos de lógica militar, mas é verdade que mesmo em termos de lógica militar, em termos estratégicos, geoestratégicos, a zona do Sul é especialmente importante. Ou seja, é aí que haveria mais oportunidades para contornar, para flanquear as defesas russas, eventualmente, se a Ucrânia conseguisse ter aqui esta capacidade anfíbia, que não sei se tem. É essa zona que é fundamental para criar a tal ponte entre a Crimeia e o resto da Rússia, ou para passar a ameaçar a Crimeia, e portanto no fundo colocar aqui a Crimeia um pouco como um refém e ganhar para a Ucrânia uma posição negocial muito mais forte em relação à Rússia, mesmo sem necessariamente atacar a Península da Crimeia. É também a forma de libertar, digamos, este estrangulamento sobre os portos ucranianos, claro, porque mesmo portos como Kherson ou como Mykolaiv ou mesmo Odessa nunca estão totalmente livres de ataques, claro. Estando ali as forças russas muito mais perto, estão muito mais vulneráveis a ataque ou pelo menos à percepção de uma ameaça que em si já é um problema para uma navegação comercial normal. Portanto, desse ponto de vista, o Sul é especialmente importante, é verdade. Agora, eu acho que aqui o problema de base também é termos de perceber isto, que é esta ofensiva, aliás, de um modo geral, as ofensivas são as operações mais difíceis de uma guerra. E por muito que a Ucrânia tenha melhorado o seu equipamento, por muito que tenha melhorado e intensificado o seu treino, estamos a falar de forças, inclusive, que tiveram de ser treinadas de novo, porque a Ucrânia também sofreu bastantes baixas, e a verdade é que não há assim, um diferencial tão grande de poder favorável à Ucrânia. Pelo contrário, à partida tudo continua a favorecer, menos do que no passado, mas no fundo aquilo que se tentou aqui fazer com armamento melhor ocidental, treino melhor, comando melhor, doutrina melhor ocidental, foi reequilibrar um pouco as coisas, mas ainda assim estamos a pedir à Ucrânia algo que é extraordinariamente difícil, que é derrotar numa guerra convencional de alta intensidade uma grande potência, uma potência inclusive nuclear, e portanto eu não me espantaria que a Ucrânia não conseguisse os tais grandes avanços, que não conseguisse. Porquê? E porquê é que nós não conseguimos dizer se isso vai acontecer ou não neste momento? Porque isso em parte depende da Ucrânia, mas também depende da Rússia, ou seja, a Rússia aprendeu minimamente com os seus erros, consegue ser mais eficaz na defesa do que foi no ataque. À partida é mais fácil, mas consegue isso. Haverá a certo momento um colapso da frente russa? Qual é o nível de desmoralização aqui das forças russas? Será que elas a certa altura vão colapsar e simplesmente vão desistir de combater? Quando temos uma grande vitória, por regra é isso que acontece, ou seja, há um lado que está de facto a combater bem, mas sobretudo há também outro lado que acaba por colapsar, cuja estrutura de comando, cuja vontade de combater acaba por colapsar, e portanto isso não conseguimos saber. O que sabemos é que é um disparate, aquilo que a Rússia também está a dizer, que é já derrotámos a ofensiva ao fim de um dia. Isso não existe na história, quer dizer, os nazis podiam ter dito nós derrotámos o desembarque na Normandia ao fim de um dia, porque há imensos mortos nas praias e eles ainda não conseguiram sair das praias como tinham previsto. Portanto, não, temos de esperar mais tempo. Pois era isso também a última pergunta que eu ia fazer sobre esta estratégia, guerra psicológica, confundir o inimigo, mostrar que o que se disse antes não tem nenhum fundo de verdade e agora é que vamos começar a sério a combater. Dos dois lados isto tem acontecido e serve, no teu entender, serve para a moralização interna das tropas russas, essas
baixas não confirmadas que o Ministério da Defesa russo tem posto cá para fora. É para evitar precisamente o colapso da estrutura de comando que referia? Bem, eu estou em Inglaterra para um workshop onde o tema principal é precisamente esta questão da desinformação, da guerra híbrida, da guerra nesta zona cinzenta, a grey zone, e portanto obviamente a guerra da Ucrânia também será certamente muito falada. Aí a minha posição, mas enfim, obviamente há diferentes posições, mas a minha posição é evidente que a desinformação e que o segredo tem a sua função numa guerra. Agora, uma guerra também por terrível que isto possa parecer, e isto não é de todo desvalorizar aqui o lado trágico e os tremendos custos em termos de vidas que um conflito tem, um conflito deste tipo tem, mas ou menos ainda fazer equivaler aqui as partes, que é uma coisa também que não é necessário para se fazer uma análise rigorosa, não é? Para mim é evidente que há um lado que é o agressor, é a Rússia, do outro lado há um lado que é agredido, que é a Ucrânia, e isso é um facto também. Qualquer análise factual não pode deixar de referir isso. Mas independentemente dessa questão, a guerra é também uma forma de comunicação, se quisermos é uma espécie de continuação da diplomacia ou da comunicação por outras vias, por vias violentas, e portanto também se leva demasiado longe esta lógica da desinformação, a lógica do segredo, a certa altura está-se a confundir o próprio lado, os próprios soldados, os próprios aliados, a própria população, e eu acho que aliás a Rússia, e nomeadamente o início desta invasão é um bom exemplo, ou se quisermos é um mau exemplo, é um exemplo dos custos que isso tem por parte da Rússia, ou seja, a Rússia tanto andou a dizer que não ia invadir, que as próprias tropas russas não estavam preparadas para a invasão, a própria logística russa não estava preparada para a invasão. Portanto, eu acho que sim, e sobretudo nesta fase faz sentido que os dois lados façam um pouco isso, mas é muito importante que não levem isso demasiado longe, e acho que apesar de tudo também é verdade que aí não se pode equivaler os dois lados, ou seja, é verdade que não se pode confiar em tudo aquilo que dizem os ucranianos, e é evidente que se deve ler aquilo que diz Zelensky ou os chefes militares ucranianos como comunicação estratégica, como parte de uma comunicação de guerra. Agora, apesar de tudo, aquilo que a Ucrânia diz tem-se mostrado mais credível do que aquilo que a Rússia diz. A Rússia continua com esta estratégia de uma espécie de desinformação a todo momento, e depois isso acaba por minar completamente a própria credibilidade da Rússia. Quando a Rússia, por exemplo, diz não somos nós que estamos a mandar drones contra o Kremlin, ou isto não é uma operação de falsa bandeira, ninguém sabe se é verdade ou não, porque realmente é a história um pouco do Pedro e do Lobo, não é? Portanto, a desinformação russa é tão constante, é tão intensa, que se torna muito difícil acreditar no que quer que seja que venha do lado russo, e isso também é mau. Mas de facto nesta fase da guerra é normal que isso se intensifique, e isso também significa que o nosso trabalho como analistas se torna um pouco mais difícil, e também que temos de ter aqui mais alguma prudência em termos de fazer análises, digamos, muito taxativas, chegar a conclusões muito definitivas. Acho que não é momento de fazer isso. Última pergunta que nós fazemos sempre aos nossos convidados. Se pudesse viajar para qualquer lado agora, para onde é que ia e porquê? Sim, é verdade que já está em viagem, mas outro destino ou que qualquer um destino onde gostasse de ir? Eu gostava realmente de ir à Ucrânia, ainda não tive a oportunidade de fazer isso, mas acho que é importante ter algum contacto com o terreno, algo que aliás a Ana fez otimamente, portanto também aí tenho alguma inveja, gostava também de ter eventualmente essa oportunidade. Também gostava bastante de voltar e posso, pela minha experiência, há zonas que não se importam nada de receber turistas, entre aspas, e até agradecem falar com europeus e que eles não tenham medo do país e não... E é importante não atrapalhar, mas claro que... Sim, exato, é importante não atrapalhar. É uma função fundamental, não é? De nos manter informados, portanto. Sim, e não há... É muito difícil uma pessoa ter acesso tão bom a como as pessoas pensam. Nunca de fora nunca é a mesma coisa que estar lá, não é? Nem que seja, não é preciso estar com grandes generais que estão a decidir tudo, basta de falar com ucranianos normais, logo também se vê as expectativas deles, não é? Para esta guerra e tudo, portanto é... Sim, e é muito importante. A guerra, obviamente, tem múltiplos níveis de análise e de impacto, não é? Portanto é fundamental perceber esses diferentes níveis, não é só falar com o Zelensky que se percebe as coisas, claro. Bom, obrigadíssimo. Obrigado. Também, e bom resto de workshop e pronto, obrigada pela participação, Bruno. Obrigado eu pelo convite, até breve. Bom trabalho. Até breve.
Vamos então agora falar com o Major-General Arnaud Moreira. Então, Major-General, esta ofensiva já começou. O que é que ainda vamos ver acontecer antes da grande investida, se é que vamos reconhecer alguma grande investida? Já podemos falar de uma contraofensiva? Nós na verdade, estamos neste momento metidos dentro de um grande silêncio operacional propositado. A Ucrânia difundiu nas redes sociais um vídeo até muito interessante, solicitando aos vários intervenientes, e quando eu falo em vários intervenientes, falo desde o escalão de natureza política até ao escalão de natureza tática, que mantivessem um silêncio sobre as operações. Isto significa que nós, neste momento, temos um espaço mediático complexo, porque, na verdade, a Ucrânia não o está a ocupar, porque está em silêncio operacional. E, por outro lado, vemos a Federação Russa cheia de vontade de utilizar esta nova liberdade de ação para ela própria sobrecarregar o espaço mediático com informação, a maioria da qual não faz qualquer sentido. Esta última informação de que destruiu imensos carros de combate Leopard e de que já apenas numa ofensiva que liquidou 1.500 soldados ucranianos, nada disto faz muito sentido. Mas a verdade é que ela está a aproveitar, portanto, este silêncio para ocupar ela o espaço mediático. Agora, relativamente à ofensiva. Uma ofensiva deste género tem sensivelmente 4 fases. A primeira fase já está completa, era a fase da destruição dos objetivos em profundidade, que era parte das capacidades de natureza de transporte logístico, quer aqueles ataques todos que verificámos à energia de petróleo, às refinarias, etc., concentrações nos depósitos de munições e nos depósitos de combustível, ataques em profundidade sobre locais de concentração de equipamentos e de tropas. Tudo isso foi uma fase que nós já assistimos aqui há talvez umas 3 semanas sobre isso. Depois começou uma segunda fase. Eu não sei se já passámos da segunda para a terceira, mas a segunda fase é a fase, por um lado, das manobras de distração, Esta operação em Belgorod tem todos os aspectos de uma manobra de distração, porque fica fora da área do Donbass, obrigando a Federação Russa a levar para a área de Belgorod tropas que de outra maneira estariam como reserva para eventuais contraofensivas no Donbass, o que significa que Belgorod é uma operação que se insere nesta segunda fase de fixação, de distração das forças, de deslocação das forças para locais muito improváveis. E também o conjunto de ações de reconhecimento em combate, de reconhecimento com fogo, a que temos assistido nestes últimos dias, caracterizam também uma segunda fase. Isto é preciso que as unidades, que são sobretudo unidades de pequeno escalão, tipo unidades de reconhecimento, vão junto às linhas da frente, de alguma maneira, testar a solidez desse conjunto de linhas e a capacidade de resposta, e portanto é preciso identificar quais são os pontos de fragilidade junto da frente. Por outro lado, ainda nesta segunda fase, é preciso uma manobra que é a manobra que estamos a assistir agora em Bakhmut e noutros pontos da frente, que é a de pequenas ofensivas, mas que vão fixar forças para impedir que as forças que estão em reserva da Federação Russa possam atuar em outros locais da frente de combate. Como nós não temos ainda a leitura ucraniana sobre aquilo que se passa, neste momento é muito difícil dizer se já entramos na terceira fase. A terceira fase resulta exatamente deste estudo conduzido durante a segunda fase, em que foram detectadas quais são as grandes vulnerabilidades no dispositivo de defesa, por forma a que aquilo que são as unidades muito treinadas
das unidades blindadas e mecanizadas, constituídas com base nos Leopard, nos Challenger, etc., nos outros equipamentos fornecidos pelo Ocidente, possam agora, de alguma maneira, ultrapassar as primeiras linhas defensivas e fazer os combates em profundidade. Não temos indicação de que isso tenha já começado, mas também podemos ter que admitir que a Ucrânia tem estado silenciosa sobre o assunto e, portanto, nós podemos estar a dizer que não e, efetivamente, já ter começado. Não temos notícias. Até porque só temos o lado, como dizia, e é muito interessante porque fiz uma conversa com o Bruno Cardoso Reis mesmo agora antes de falar consigo, e ele dizia exatamente isso, que a informação vem toda da Rússia e não temos forma de confirmar nada do lado ucraniano, e só esses números não comprováveis de carros de combate destruídos, muitos militares mortos, isso não é o que sabemos, é tudo do lado da Rússia, e não sabemos exatamente o que é que se passa do lado da Ucrânia. E qual seria a quarta fase então? Bom, a quarta fase é a consolidação dos objetivos. Repare, por exemplo, aquilo que aconteceu ao contrário em Bakhmut. As forças de Prigozhin foram capazes de conquistar Bakhmut praticamente na sua totalidade, mas não foram capazes de consolidar o objetivo. Isto é como correr com uma bandeira, espetar a bandeira do outro lado da cidade, não é? Mas depois não ser capaz de ficar a defender a bandeira e ter que recuar. Portanto, qualquer ofensiva que tenha por objetivo não apenas entreter a opinião pública mundial, mas na verdade segurar terreno, conquistar, assegurar a posse de terreno, tem que ter previsto esta quarta fase, que é uma fase de consolidação dos objetivos. Não é apenas chegar lá, é agora organizar a defesa nesse ponto, consolidá-la, por forma a garantir que o inimigo não vem agora outra vez reclamar aquele pedaço de território. Isto é particularmente importante para a Ucrânia, porque é evidente que a Federação Russa está, neste momento, perdeu a sua capacidade de conduzir operações ofensivas em larga escala, e o que está à espera neste momento é perder o mínimo de território, para depois poder eventualmente tentar recuperá-lo a seguir. Portanto, nós estamos neste momento, na terceira fase, que será a fase de atingir objetivos em profundidade, vamos ter aqui em confronto duas visões diferentes daquilo que daquilo que será o dispositivo final que cada uma das forças pretende atingir. A Federação Russa vai procurar perder o mínimo de território possível. A Ucrânia vai tentar ganhar o máximo de território possível. Isto porque a guerra não se vai resolver com esta contraofensiva. Há enormes áreas ainda geográficas que estão na posse da Federação Russa e, podendo acontecer, pode eventualmente acontecer um colapso, mas não é de esperar que haja um colapso completo das capacidades de defesa da Federação Russa, que ela terá sempre capacidade ainda de recuar o suficiente para manter algumas áreas sob o seu controle. Ora, a Ucrânia tem certamente desenvolvido nesta sua manobra pelo menos uma concepção que nos parece fundamental. Ela tem que cortar a continuidade entre o Donbass e a sua ligação à Crimeia. Isto é, todo este território que fica a sul de Zaporísia até à entrada da Crimeia, pois este é o território que a Ucrânia vai ter que segurar. Porque a partir do momento em que criou a incapacidade de haver uma ligação das forças russas entre a parte do Donbass e a parte que está na Crimeia, a parte da Crimeia passa a estar muito vulnerável. Com os novos mísseis que, entretanto, o Storm Shadow, que, entretanto, a Ucrânia recebeu, a sobrevivência da ponte de Kerch é enquanto a Ucrânia não decidir atacar a ponte de Kerch. Ora, se a ponte de Kerch for destruída por um lado e não houver a ligação terrestre através de Mariupol, Melitopol, até à Crimeia, esta ligação terrestre que a Federação Russa conseguiu entre o Donbass e a Crimeia, pois a Crimeia fica numa situação muito crítica. Aliás, repare-me no seguinte, porque isto é muito, muito interessante.
Sebastopol era a joia da coroa da Crimeia. De tal maneira que até tinha, digamos, até um estatuto administrativo particular diferente de toda a Crimeia. Portanto, havia duas entidades administrativas na Crimeia. A cidade e a parte de Sebastopol-Simferopol e, por outro lado, o resto da Crimeia. Ora, o que nós temos notado ultimamente é que, à medida que os ataques por drones, quer sejam drones navais, quer sejam drones aéreos, se tornam uma ameaça semanal, às vezes quase diária, sobre a frota russa que está em Sebastopol, Sebastopol está a perder o seu valor. Isto é mais uma fonte de preocupação e de vulnerabilidade do que algo de novo que acrescenta à frota russa. Já notamos que alguns dos vasos de guerra da Federação Russa já saíram de Sebastopol, foram para Novorossiysk, no mar de Azov, onde estão mais protegidos. Por outro lado, há indicações muito recentes de que também os depósitos de combustível, de munições, etc., que estão em Sebastopol, estão neste momento também a ser retirados para o mar de Azov. Mas como é que se faz isso? Como é que se conquista esse território todo? Não é a parte mais difícil, o sul? Como é que a Ucrânia... é que a Federação Russa, neste momento, já não está a dar o mesmo valor estratégico que dava à base de Sebastopol, isto é, está a retirar já daí os seus vasos de guerra e digamos, o seu apoio logístico para o levar para Isso é a contar com um ataque já? Isto é, de alguma maneira, a precaver um aspecto que é a enorme vulnerabilidade que vai ser criada aqui. À medida que as forças da Federação da Ucrânia vão avançando, os alvos vão sendo maiores dentro da Crimeia e, portanto, não haverá pontos da Crimeia que estejam seguros. É isso que a Rússia está neste momento a fazer. Neste momento parece que ainda está um bocadinho ali focado no Donbass, mas na sua opinião o ideal era mesmo atacar o sul, concentrar no sul. A questão desta ofensiva tem dois problemas. Tem dois problemas. Para quem está a pensar na manobra operacional que pode ser feita com o conjunto de forças que temos disponíveis. O primeiro problema é não haver uma superioridade aérea local. Esse é um aspecto muitíssimo grave, porque todas as operações de estilo ocidental que têm sido levadas a cabo em todos os pontos do mundo, estamos a falar no Afeganistão, no Iraque, onde quer que seja, há sempre uma superioridade local aérea, o que significa que o inimigo não consegue trazer em segurança a sua força aérea para a zona de operações e, portanto, nós temos uma capacidade de intervenção muito rápida sobre qualquer surpresa que possa aparecer na área de operações. Ora, a Ucrânia não dispõe disso. Portanto, este é um problema complexo. Simplesmente a opção seria ter que esperar pelos F-16, que podem demorar meses a chegar, e entretanto o terreno vai sendo fortificado pela Federação Russa. Portanto, o primeiro aspecto é nós não dispomos de uma superioridade aérea sequer local. O segundo aspecto é que entre prometermos entregar os Leopard e os outros carros de combate, formarmos as tripulações dos vários equipamentos, recompor um conjunto de equipamentos que não estavam em condições como nós achávamos que estariam. Passaram, entretanto, vários meses, 4 meses pelo menos, porque a decisão, julgo que é mais ou menos 25 de janeiro, a decisão da Alemanha e dos Estados Unidos de fornecer efetivamente este equipamento, e entretanto já se passaram vários meses. Certamente que a Federação Russa aproveitou bem este tempo no sentido de fortificar as suas linhas defensivas. O que é que nós verificamos nessa fortificação? Verificamos, por um lado,
a instalação de um conjunto de dispositivos de betão, obstáculos de betão pontiagudos que têm por finalidade impedir que os carros de combate possam passar com facilidade sobre eles. Logo atrás desses, e portanto, isso é a parte que está à frente e que visa de alguma maneira retardar os carros de combate na sua progressão. Depois vem uma linha onde estão as minas anticarro. Portanto, é uma faixa com minas anticarro. As minas anticarro, umas destroem os carros, outras eventualmente até só destroem as lagartas e, portanto, a sua capacidade de locomoção. Depois vêm as trincheiras e outros obstáculos que procuram impedir que, com facilidade, os carros de combate passem para lá disso. E depois vem todo o dispositivo de defesa com as armas anticarro, com a artilharia, etc. Portanto, uma linha fortificada é uma linha que, quando há tempo para ser montada, é uma linha que oferece condições de dificuldade. E a Rússia teve esse tempo, não é? A Rússia teve esse tempo para o fazer. Mas o Iraque também teve tempo para o fazer. E o que aconteceu no Iraque foi que as tropas americanas avançaram com uma espécie de pás de bulldozer adaptadas aos seus carros de combate. E, portanto, foram abrindo as brechas, quer a parte dos blocos de betão, quer a parte das minas foram chegadas por lado, foram criando aberturas com os primeiros carros de combate que tinham dotado esta espécie destas pás dos bulldozers que foram afastando. Ora, essas pás dos bulldozers, quando chegaram às linhas que eram uma espécie de umas trincheiras, de uns grandes obstáculos, empurraram terra para dentro desses obstáculos e, portanto, claro, os carros que vinham atrás passaram por cima sem dificuldade. Esta manobra, executada pelos americanos, demorou 2 horas e pouco. Isto é, não obstante toda a dificuldade que ali foi instalada com estas linhas sucessivas de defesa, as tropas americanas demoraram 2 horas e pouco a passar este tipo de linhas. Não sei se Mas é crível que isso possa acontecer aqui? Ou não sei, porque um dos carros de combate que foi oferecido aos ucranianos são os Challenger 2. Ora, o Challenger 2 tem exatamente esta capacidade. Existem muitíssimos vídeos disponíveis do Challenger 2 adaptado com as pás de bulldozer para os que vão à frente limparem e, portanto, facilitarem a passagem para os outros que vêm atrás. Não sei se eles foram efetivamente fornecidos com este equipamento, mas os ucranianos sabem o que está à espera deles e, portanto, provavelmente terão também pedido equipamento, e ele terá sido fornecido, equipamento que nós chamamos de equipamento de combate de engenharia. Portanto, é mais um combate de engenharia do que propriamente um combate contra forças que estão à frente dos carros de combate. É preciso primeiro vencer rapidamente este conjunto de obstáculos. Estes obstáculos não são contínuos ao longo dos 1000 quilómetros de frente. 1000 quilómetros de linha da frente. Há zonas onde há uma grande concentração e várias linhas destes obstáculos. Há outros locais onde as linhas são mais fracas. O objetivo desta segunda fase é exatamente detectar quais são os pontos que estão melhor defendidos e aqueles por onde será mais fácil fazer passar forças. Não há uma solução mágica para isto. Claro. É preciso tentar ir aprendendo com tentativa e erro, porque esse é o método que normalmente na guerra nos vai ilustrando, tentativa e erro. O que é que, na sua opinião, poderia consistir numa vitória para a Ucrânia, considerada vitória para eles, mas também para este lado que tem enviado as armas? Essa é a pergunta que ninguém quer responder. Uma razão que é uma razão muito simples. É porque nós não queremos que, mesmo tendo havido uma vitória ainda que
pequena que ela seja percebida como sendo uma derrota. Portanto, ao estabelecermos uma fasquia mínima para isto, estamos a dar um trunfo muito grande à Federação Russa, que é de repente atirar-nos para cima com esta tremenda derrota da Ucrânia, porque não conseguiu atingir nenhum dos objetivos. Portanto, a Ucrânia não tem transformado os seus objetivos desta operação em algo que seja anunciado e conhecido, precisamente para evitar, por um lado, criar expectativas exageradas, mas por outro lado também evitar que o outro lado possa aproveitar eventuais dificuldades para lançar imediatamente o adjetivo de uma catástrofe ucraniana. A Ucrânia falhou completamente nos seus objetivos. Aliás, devemos reparar que isso é comum desde o início das operações. A própria Federação Russa também preferiu, no início das suas operações, atirar para objetivos não geográficos, desnazificar, desmilitarizar, etc. E apenas em último ponto dizia proteger as populações do Donbass. Por acaso o Donbass foi o sítio onde menos forças a Federação Russa acabou por empregar na primeira fase dos combates. Mas, portanto, houve esta preocupação de não estabelecer objetivos de natureza geográfica, porque contra esses nós ou foram alcançados ou não foram alcançados. Portanto, a Ucrânia, neste caso, também se tem reservado o direito de dizer quais são os seus objetivos. Isso não impede que eu tenha uma visão sobre o que é possível, o que é desejável, o que é que seria ótimo, não é? Portanto, talvez possamos, mas isso é a minha opinião, não é a opinião da Ucrânia. Portanto, a Federação Russa já não vai ter de ficar para uma conversa para outro podcast. Está bem. Com a conversa com o Bruno que tivemos antes, também já estamos a passar o tempo, mas faço-lhe a pergunta praxe do nosso podcast, que é, se pudesse viajar para qualquer lado neste momento, para onde é que iria? Eu punha o meu camuflado, que está ali bem guardado, e ia dar uma ajudinha à Ucrânia. Obrigada, Major-General, por ter todo esse conhecimento de terreno e das 4 fases da guerra que foi, de facto, muito explicativo. Obrigadíssima mais uma vez. Muito obrigado.